Olá, meu querido ouvinte, nós tivemos um problema aqui na nossa live hoje, bem na hora da palavra, né? Caiu a live, mas Deus é maravilhoso. Nós estamos de volta e nós vamos começar tudo de novo aqui na palavra. Nós vamos compartilhar de novo a palavra de Deus e eu tenho certeza que os irmãos vão compartilhar de novo aí a live, o pastor vai compartilhar, todo mundo vai compartilhar e a palavra de Deus vai ser pregada para você. Em nome de Jesus, não saia aí da sintonia, fique conosco, não é que eu tenho certeza que Deus vai falar com você nesta noite. É por isso que Satanás muitas vezes ele é furioso, que ele sabe que Deus vai falar com alguém, vai falar com o seu povo, e ele quer impedir você de ouvir a palavra de Deus. Ele não quer que você fique sabendo das coisas de Deus. Ele não quer que você tenha um encontro com Deus. E a função de Satanás é justamente isso, tentar impedir nós de falar do amor de Deus para a sua vida. Mas nós estamos de volta, estamos ao vivo e com certeza a palavra vai ser pregada, pastor Isaías. Verdade, pastor Aguinaldo. Deus tem uma palavra para o nosso coração, nós temos a certeza disso, né? E não importa, o importante é que nós estamos aqui para fazer a obra de Deus, né? E geralmente, pastor, outra coisa interessante, isso também pode acontecer, né? Mesmo no rádio, em qualquer ao vivo, né? Ao vivo, eletrônico e assim por diante. Mas Deus está conosco e nós temos certeza que muitos irmãos já estão voltando. Pastor Jadir, por exemplo, já voltou. Isso. Montacaiama já voltou. Muitos irmãos já voltando. Permaneça, prezado ouvinte. Deus vai abençoar o seu coração em nome do Senhor Jesus. Mas olha o que diz a palavra, pastor, para nós nesta noite. A epígrafe do texto vai dizer assim, pastor. Jesus fala ao jovem rico. E eu já estava comentando, pastor, esses dias, com um ouvinte, um irmão, dizendo que todas as vezes aonde Jesus estava, ele sempre procurou trazer a alguém um ensinamento de algo, de uma palavra, mostrar sobre a salvação e inúmeros exemplos na Bíblia que Jesus traz para os seus discípulos, né? Mas olha o que a Bíblia vai dizer então no Evangelho de Mateus, capítulo de número 19, versículo de número 16 a seguir, diz assim a Bíblia, a palavra de Deus. Eis que aproximou-se dele um jovem e disse-lhes: Bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? E ele disse: porque me chamas de bom? Não há bom senão um só, que é Deus. Aleluia. Se quiseres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. E disse-lhe ele: Quais? E Jesus disse: Não matarás, não cometerá adultério, não furtará, não dirá falso testemunho, honra o teu pai e a tua mãe, amarás o teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe o jovem: Tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade. Que me falta ainda? Disse-lhe Jesus: Se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Vem e segue-me. E o jovem, ouvindo esta palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Disse então Jesus aos seus discípulos: Em verdade vos digo que é difícil entrar um rico no reino dos céus. Outra vez vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. E os seus discípulos, ouvindo isso, admiraram-se muito, dizendo: Quem poderá, pois, salvar-se? E Jesus, olhando para eles, disse-lhe: Aos homens isso é impossível, mas a Deus tudo é possível. Então Pedro, tomando a palavra,
Disse-lhe: eis que nós deixamos tudo e te seguiremos. Que receberemos? E Jesus lhe disse: em verdade vos digo que vós que me seguiste, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono de sua glória, também vos assentarei sobre 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casa, ou irmão, ou irmã, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filho, terás, por amor do meu nome, receberá 100 vezes tanto, e herdará a vida eterna. Pastor, eu quero, neste momento, pensar aqui com os irmãos. Claro, o tempo nós não vamos demorar, porque o tempo nós temos poucos minutos, mas quem sabe na próxima terça-feira nós prosseguimos nesse assunto. Mas pensar sobre alguns pontos, alguns requisitos muito importantes que nós podemos observar aqui. Primeiro, olha que interessante, esse jovem aproxima-se de Jesus e faz até uma declaração muito linda, muito importante. Diz: bom mestre, que farei para conseguir a vida eterna? Pastor, aqui eu posso ver um moço, um jovem, que eu creio, pastor, a Bíblia não está dizendo, mas pelas palavras, pela atitude deste jovem, ele demonstra que ele tinha desejo, ou quem sabe já havia ouvido falar que Jesus é o único caminho que leva para o céu. Que Jesus é o caminho da salvação. Porque eu creio também, outra coisa interessante, pastor, eu creio, a Bíblia não está dizendo, mas eu creio e posso pensar assim, quando diz: que faço? Que farei para conseguir a vida eterna? Eu creio que esse homem aqui, pastor, já tinha ouvido algumas vezes, quem sabe Jesus estar em algum lugar para ensinar, porque Jesus, ao reunir, ao estar em algum lugar, Jesus sempre ensinava. A gente vai observar na Bíblia os ensinos de Cristo. Todas as vezes ele estava em algum lugar ensinando, mostrando sobre o reino de Deus, mostrando o caminho. E aí, pastor, eu comecei a pensar o seguinte: Marcos, no capítulo 16, versículo 15, Jesus disse assim: olha, quem crer e for batizado será salvo. Aleluia. Por quê, pastor? Como que alguém vai conseguir ter a vida eterna se ele não crê no nome do unigênito Filho de Deus? Como que alguém vai conseguir ter a vida eterna se ele não obedecer os mandamentos à luz da Bíblia? Por exemplo, o batismo, né? O batismo. E nós poderíamos nesta noite aqui, pastor, também enumerar inúmeros outros mandamentos, porque, pastor, aqui Jesus dá uma ordem aos seus discípulos e diz assim: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer, for batizado será salvo, mas quem não vai ser condenado. Então, pastor, essa pergunta dele que era uma pergunta importantíssima. Observe uma coisa aqui, pastor. Por isso a Bíblia vai dizer assim: bem-aventurado é aquele que ouve. Aliás, bem-aventurado é aquele que lê. Mais bem-aventurado é aquele que ouve e guarda no coração. Aleluia. Quem sabe, pastor, este homem já havia ouvido muitas vezes a palavra, mas quem sabe nunca a palavra desceu no coração. Mas agora ele tem a oportunidade de poder falar diretamente com Jesus. Meu Deus, diretamente com Jesus. Senhor, como que eu faço? Como que eu faço?
eu penso, pastor, é que este homem aqui, Jesus ensina a ele não somente como herdar a vida eterna, porque aí o ensinamento seria um ensinamento completo. E aqui nós podemos observar, pastor, que o ensinamento foi completo. Porque como que nós iremos receber a bênção de Deus se nós não crermos? Não tem como. Não tem como. Porque a Bíblia vai dizer no livro aos Hebreus que aquele que aproxima de Deus, que se aproxima de Deus, creia que Ele existe. Aleluia. E que Ele é galardoador daqueles que o buscam. O que isso significa? É que Ele tem a bênção para dar como recompensa pela obediência daqueles que conseguem crer no nome poderoso de nosso Senhor Jesus Cristo. Galardoador, né? Por exemplo, o doente, nós poderíamos nessa noite aqui, pastor, enumerar inúmeros testemunhos de milagres, e sempre aqueles que se aproximaram de Cristo, no final era a seguinte expressão de Jesus: a tua fé te salvou. Aleluia. Você creu, você confiou, e aí Jesus diz: a tua fé te salvou, vai em paz. Está entendendo, pastor? O segredo quando a gente crê, o segredo quando a gente se aproxima de Deus, crendo, o galardão dos doentes é a cura divina, por exemplo. Do necessitado de perdão dos pecados, é se sentir com os seus pecados apagados. É Deus galardoando, dando a recompensa para aquele que pede perdão dos pecados, lançando os seus pecados, diz a Bíblia, para trás, para nunca mais se lembrar. Aleluia. Isto é Deus galardoando aquele que chega para confessar o pecado a Cristo Jesus, né? Por exemplo, a mulher que tinha um fluxo de sangue, pastor, ela tomou a atitude, a decisão de tocar. Jesus sabia, mas ele diz assim: quem me tocou? A mulher, ela sentindo que deveria de falar, disse: fui eu, Senhor, quem te tocou. Vai em paz, minha filha, a tua fé te salvou. E tantos outros exemplos da Bíblia, que alguém foi galardoado quando chegou diante de Cristo, confessou, procurou, creu, indagou a Jesus por algo, sempre foram galardoados por Cristo Jesus com milagres e milagres e milagres e milagres. Nós poderíamos enumerar inúmeros milagres aqui nesta noite, da atitude de saber como conseguir a vida eterna. Uma outra coisa aqui que eu aprendo também, pastor, eu creio que este homem, ele sabia, pastor, ele sabia que existia dois caminhos. Senhor, como eu faço para conseguir isso? A vida eterna. Ele sabia que ele iria morrer. E quem sabe, pastor, nós poderíamos até colocar aqui um pensamento, até já ter ouvido a passagem de Hebreus 9:27, quando vai dizer: e aos homens está ordenado morrer uma vez, depois vem o juízo. Porque qual seria a preocupação dele? Era com a vida eterna. Então ele sabia que se morresse sem Cristo, o negócio ia ficar difícil para ele, né? Mas ele se indaga a perguntar a Cristo sobre a vida eterna. Prezado ouvinte, prezado irmão, seja esta nesta noite a sua indagação, em nome do Senhor Jesus. Como vou fazer para conseguir a vida eterna? Mas além disso, nós que já estamos no caminho do Senhor, precisamos, além de conhecer, além de saber, além de nós adquirirmos, estamos a caminho de um dia alcançarmos a vida eterna, nós também precisamos, pastor e prezado ouvinte, fazer alguma coisa para Jesus, né? Louvado é o nome do Senhor para sempre. Mas vai dizer mais ainda o seguinte, pastor,
ele começa a dizer para Jesus assim, olha que coisa interessante. Jesus diz assim para ele, por que você me chama de bom? Não há bom senão um só que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Aqui, pastor, para nós que servimos a Deus, por exemplo, existe inúmeros mandamentos de Cristo. Ele dá um mandamento no livro de João, no capítulo de número 15, dizendo que, olha, se a palavra estiverdes em vós, é o mandamento. Aí eu aprendo, pastor, o segredo de nós procurarmos, examinarmos, guardarmos, vivermos a bendita e santa palavra de Deus. Guardar a bendita e santa palavra de Deus. Aleluia. Nós temos, prezado ouvinte, a obrigação de procurar guardar os ensinos de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Disse, conhecereis a verdade. Qual a verdade? Jesus. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, né? Examinai as Escrituras, porque cuidar de ter nela a vida eterna, e ela de mim testifica. A palavra de Deus é mandamento. É mandamento. Se nós quisermos alcançarmos a vida eterna, nós precisamos guardar, além dos mandamentos desde lá do Velho Testamento, mas agora na graça, quando vivemos o tempo da graça, nós precisamos, prezado irmão, prezado ouvinte, pedir a Deus para nós guardarmos os seus mandamentos, se nós desejarmos ou desejamos entrar na eternidade com Cristo, para descansar e para estar com Ele para todo sempre. Precisamos sim guardar os mandamentos em nome do Senhor Jesus. E vai dizer mais a Bíblia, pastor. E disse-lhe, quais? Olha, pastor, ele queria saber assim, exigindo. Quais, Senhor? E Jesus começa a dizer para ele, não matarás, não cometerás adultério, não furtará, não dirá falso testemunho. Honra teu pai e tua mãe, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Aí, pastor, por exemplo, amar o próximo, aliás, amar o pai, amar a mãe, não cometer adultério, não dar falso testemunho, não matar, é interessante. Mas agora, pastor, amar o próximo, por exemplo, quando a Bíblia diz, pastor, aí que é o problema. Amar aquele que nos odeia, aquele que não nos ama, não é brincadeira não, pastor. Não é fácil. Por isso, prezado ouvinte, nós precisamos pedir a Deus, a cada dia. É claro, nós somos falhos, mas precisamos demonstrar, pastor. Por exemplo, nós encontramos pessoas viciados, por exemplo, bêbados e outras pessoas. Não é fácil, pastor, né? Mas se nós tivermos o Espírito de Deus, nós vamos conseguir amar o nosso próximo como a nós mesmos e mostrar que o reino de Deus é feito de amor. O Aleluia. Reino de Deus é feito, meu prezado ouvinte, Glória e nós devemos seguir o mandamento de Cristo. Aleluia. Glória a Deus. Seguir a ordem, pastor. A ordem, a ordenança de Cristo, de amar. Cristo, de amar. E eu fico aqui, pastor, quando o senhor toma uma aguinha aí, imaginando o privilégio que esse jovem teve, né? A oportunidade, quem sabe única, que aquele jovem teve de salvar a sua alma, né? E quantos hoje têm essa oportunidade de ter esse encontro com Jesus, com aquele jovem? E interessante que ele diz, quando Jesus fala os mandamentos para ele, isso aí eu já tenho observado desde criança. Verdade. Quer dizer, meus pais têm me ensinado tudo isso aí, Jesus. Isso aí eu sei, mas ainda faltava algo, faltava algo para ele, né? Verdade, pastor. Então, é interessante essa passagem, pastor, porque nós sabemos que só existe o caminho, que é o caminho que é Jesus Cristo. Ele mesmo diz,
Eu sou o caminho, a verdade, a vida. Eu sou tudo. Né? Sem mim, nada podereis fazer. Né? Agora, pastor, uma outra coisa interessante, concluindo, é que em João 3,16 a Bíblia vai dizer: porque Deus amou o mundo de tal maneira. Pastor, vamos ser bem sinceros. Por exemplo, vamos só lembrar, pastor, fazer um exemplo lá da Rússia com a Ucrânia. Você entendeu? Vamos pensar o mundo que vivemos hoje, a vida dos muçulmanos e tantos outros acontecimentos do mundo afora. O que é isso? Esse povo, pastor, não conhece, na verdade, o que é o amor de Deus. Verdade. Honra o pai, honra a mãe. Não mata, não dá falso testemunho, não comete adultério, mas não honra, não consegue amar o próximo. Você está entendendo, pastor? Que coisa terrível. Vamos pensar nos russos, pastor. A gente vai ver, pode ter até acontecer lá que alguém comenta isso, né? Não honre o pai, não honre a mãe, e assim por diante. Ou quem sabe honre o pai, honre a mãe. Ou quem sabe não adultera, e não mata, e assim por diante. Mas, do outro lado, mata os irmãos, que são irmãos praticamente. Amém. Né? Os ucranianos são irmãos. E por causa do poder, da ganância, né? Mata os irmãos ali, milhões, crianças. Pastor, que coisa terrível é quando não há o amor de Deus. E isso é um mandamento, pastor. Amar é mandamento, né? Verdade. Amém, pastor? Amém. Na próxima terça-feira nós damos continuidade nesse assunto maravilhoso, em nome do Senhor Jesus, fazendo esse pensamento, essa meditação com os nossos amados e queridos ouvintes, em nome de Jesus. Nós vamos agora para o momento de oração. Nós vamos orar pela vida da Karina, né? Está lá no hospital. A Karina está no hospital, crendo na vitória, querendo que Deus visite ela lá no leito de hospital. Todos os enfermos, não só ela, todos aqueles que estão ali precisando de uma cura, de um milagre. Nós sabemos que nós servimos um Deus do impossível. A palavra acabou de dizer, o pastor leu no início, que o que é possível para nós vamos fazer. O que é possível para o médico, ele faz. Mas o que é para Deus para fazer, só Deus que vai fazer. Verdade. Então nós vamos crendo nisso, que o impossível Deus fará nas nossas vidas, em nome de Jesus. O Leandro Dorcelino, né, filho do pastor Jadir, está lá na escuta, Deus abençoe. Irmã Lúcia Mequiora está aí também na escuta, deixou o oi aqui. Josuel Gomes está dizendo bênção de Deus, está ouvindo a Cristiane, está lá ouvindo Jaciel Lemes, abraço, todas as pessoas aí ouvindo. Nós vamos orar agora, o pastor Isaías estará orando por todos vocês, agora no momento de oração. Momento de oração. Vamos falar com Deus. Ore comigo, em nome de Jesus. Bendito Deus, bendito Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. A minha alma te louva, Senhor, porque nos concede este momento especial de estarmos na tua presença. Eu quero te glorificar, Senhor, porque nos dá a oportunidade de lermos a tua palavra, falarmos do teu evangelho, que é poderoso para a salvação de todo aquele que crê. É loucura, na verdade, Senhor, para aqueles que não amam, que não existe Deus nos seus corações. Aleluia! Mas para nós que cremos, diz a Bíblia, é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Pai, nós oramos nesta noite pelos enfermos. A Karine que está no hospital, hospitalizada. Visita, ó Deus. Opera um milagre pelo amor do teu nome. Tu és a nossa esperança. Tu és o nosso ajudador. Pai, nós estamos crendo no poder do teu nome. Os demais irmãos,
que colocaram ali seus pedidos de oração. Mas, Pai, a transmissão caiu, mas mesmo assim nós lembramos, oramos, intercedemos e cremos e ordenamos um milagre pelo amor do nome de Jesus. Ordenamos uma bênção em nome do Senhor Jesus Cristo. Ordenamos, Senhor, porque Tu és o nosso Deus, é o curador por excelência, é o médico dos médicos por excelência. Pai, aquele que está passando por momentos difíceis. Nós ouvimos ali mensagens, alguém dizendo passando momentos difíceis. Oh Deus, entra com a providência divina. Tu és a nossa esperança, Tu és o nosso Deus. Eu quero crer que nesta noite o Senhor opera milagres e maravilhas. Ó Deus, em nome de Jesus, o possível a nós está sendo feito, mas o impossível, Senhor, pertence a Ti. E nós queremos crer, nós queremos concordar com o milagre da cura. Queremos concordar com a vitória, Pai, nessa casa, nesse trabalho, no seio desta família. Nós oramos, nós te pedimos, Senhor, em favor dos teus filhos, da tua igreja, da nossa nação brasileira. Ó Deus, guarda nossas casas, a casa dos teus filhos, prospera o teu povo, Pai, no nome de Jesus Cristo. Teu filho pastor Aguinaldo, proprietário, prospera abençoando a sua família, sua esposa, seus filhos. Ó Deus, nós oramos, nossos obreiros, a igreja do Senhor, nós pedimos, nós te louvamos, dirige, abençoa, prospera, guarda e dá vitória. Em nome de Jesus oramos, louvamos, te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Está aí, amados ouvintes, receba a sua bênção. Obrigado pelo carinho da audiência. Pastor Isaías, chegamos ao final do programa. Que Deus abençoe a todos os nossos ouvintes. Obrigado você que nos ouviu, você que vai nos ouvir. Que Deus abençoe poderosamente cada lar, cada família. E até terça-feira, querendo Deus. Amém, pastor Aguinaldo. Deus abençoe os nossos ouvintes. Até o próximo programa, querendo Deus. Um grande abraço. Deus abençoe. Fique com Deus. A paz do Senhor Jesus a todos. Muito bem, Deus abençoe a sua vida. Esse é o programa Semeando Paz e Vida. Fala, presidente, que vai ficando por aqui. Deus abençoe a sua vida. A paz do Senhor a todos. Uma boa noite e até o próximo programa, querendo Deus.